Essa luta de São Januário foi exatamente isso, foi um desafio, não para uma luta com regra, nem com tempo. Começa e acaba quando alguém pedir pinico, pedir para parar. E tava cheio, né? Tinha 20 mil pessoas na arquibancada ali. Tava cheio. E foi, a cidade inteira foi lá ver. E o Cássio lutou com um camarada muito forte. O Cássio tinha 17 anos, 74 quilos. Aqui, tem uma foto aqui, ó. Aí tem ringue, tem corda no ringue, tem juiz. E como é que era o comportamento da torcida? Vibrava, cantava, vibrava. Tinha uma coisa meio de futebol assim? Vibrava um pouco também de curiosidade o que ia acontecer. Essa luta do Passarito, isso aqui durou 2 horas e pouco. Passarito bem maior, né? Exatamente. Passarito imenso, enorme. Cássio menino, 17 anos. Entendendo? Passarito um gigante. O que aconteceu? O Passarito começou a levar desvantagem, derrubava o Cássio, que era muito maior, caía no meio da guarda dele, no meio das pernas dele. Sim. E ali trocava soco. E a maioria das vezes, o Cássio acertava ele. Olha como é que ele ficou com a cara. Todo arrebentado. Mas tá aqui, ele tá desistindo. Repara que ele tá sorrindo. É. Com a cara quebrada, mas rindo. Fazendo pose ainda para as máquinas. Tá entendendo? O Cássio acabou assim, ó. Sem um arranhão. Com a cara como entrou. E batia tanto nas costas dele, né, dentro da guarda do Cássio, o Cássio de cima para baixo, e espancava ele com mão aberta. Você ouviu o estalo lá no outro lado do estádio, entendeu? Ele chorava, gritava, mas não desistia. No Vasco, o jiu-jitsu se propagou muito, por causa das condições físicas do estádio. Ali tinha times de luta, já fomos lá várias vezes. Eu não quero me meter muito nisso não, porque Vasco é Vasco. Eu sou Flamengo. Você é Flamengo. E vocês tinham eu sou Flamengo, a maioria dos irmãos, né? É, a maioria lá é Flamengo. Mas lutar no estádio do Vasco era legal para você, muito era o maior bom, estádio muito naquela época. Estádio muito bom. Depois do Fluminense, que era mais perto, o estádio do Vasco era o melhor que tinha aí. Dá saudade ainda de a gente não ter ido mais lá, tá entendendo? É. Era um palco bom para lutar, para ter um público legal ali naquela época. Muito bom. Cabia muita gente. Cara, tem algumas coisas que são muito importantes de ser ditas, assim, do porteiro ao servente de pedreiro, a moça da cozinha, o pessoal da limpeza, a Xuxa, aos roupeiros, Severino, foram pessoas que nos viram crescer. E sem dúvida, uma coisa especial que o Vasco tem é essa coisa familiar, de todo mundo torcer por um objetivo maior, um objetivo comum. Então, como é que eu vou explicar essa energia positiva que é passada por todos, culmina nessa situação, porque a gente treinava ali, convivia. Então, quando você fazia um gol, era 600 funcionários que faziam junto. Foi aos 6 anos, mais ou menos, de idade, eu acho que ainda doente, eu queria ir ao estádio de São Januário para conhecer, né? E aí meu tio me levou para ver eu não vou me recordar bem o jogo, mas era o Vasco contra um time pequeno, o Vasco goleou, e aquilo me encantou, me fez mais Vasco ainda. Eu já jogava futebol de salão no Fonseca, num clube lá do meu bairro, em Niterói, e aí fiquei insistindo pro meu tio Miguel, para arrumar para mim um teste no Vasco. E isso aconteceu 1 ano e meio depois, e aí eu fui treinar no time de futebol de salão, fraldinha, pré-mirim, não lembro exatamente a conotação que tinha naquela ocasião. E todo dia que acabava o treino, eu ficava na grade ali olhando o treino do profissional, admirando o Roberto,
e os demais jogadores daquela ocasião, e sonhava em um dia jogar ali. Aí as coisas foram evoluindo, joguei por 3 ou 4, 5 anos no futsal do Vasco. Aí rodei Fluminense, Bradesco, os times sírio-libanês, os times na época, até que voltei ao Vasco para jogar futebol de campo. E aí morei na concentração, ali embaixo da arquibancada. Então, assim, estudei ali no Colégio da Barreira. Enfim, então, assim, aquele ali é o quintal da minha casa. São Januário é literalmente a minha casa. A gente jogava pelada no campinho, porque onde hoje é o campo de treino, ali eram os campinhos de terra. Então a gente batia uma bolinha ali nos finais de semana, ia na piscina do clube, enfim, ia nos bailes funk que tinha ali nas comunidades. Era muito legal. A gente lá de cima dos dormitórios, naquelas janelinhas pequenininhas que ficam embaixo da arquibancada, a gente conseguia ver o campo. Quando o jogo estava muito cheio, e na época ficava sempre muito cheio, a gente tinha que ir e assistir. Quando era um adversário que não levava uma torcida grande, a gente, mesmo torcendo para o Vasco, assistia na torcida do adversário, onde tinha mais espaço, quando não trabalhávamos como gandula. Então, assim, você foi gandula muito tempo ali? Não fui muito tempo, não muitas vezes, porque na minha terceira passagem, né, porque eu saí, depois eu voltei, quando eu morei lá, na minha terceira passagem, eu já era juniores. Então, nos juniores, fazia sempre a preliminar. Naquela época tinha os preliminares, ou o campeonato era o mesmo. Quando não era preliminar, a gente jogava num outro campo alternativo. Então, nem sempre dava para poder gandular. Mas quando tinha folga e podia, eu tinha maior prazer em gandular, porque você estava muito próximo dos jogadores profissionais e muito próximo daquela atmosfera que você sonhava um dia estar. Todos os dias foram maravilhosos, mas assim, marcou muito foi um jogo contra o Olaria, ainda nos juniores, que eu estava no banco de reserva, e foi um dia que o Antônio Lopes foi assistir o jogo dos juniores para promover alguns jogadores. E eu estava no banco de reservas, e aí o jogador da minha posição se machucou com 15 minutos, 10, 15 minutos de jogo. E aí eu entrei, joguei muito bem, fiz 2 gols, e a partir daquele dia que o Lopes pediu para que eu começasse a treinar no time principal. E aí você começa a treinar ali diariamente, você começa a ver que aquele filme que você sonhou, ele começa a se tornar realidade. A minha estreia profissional foi em São Paulo, né, dia 26 de janeiro de 92, e aí no jogo seguinte, acho que foi contra o Goiás, meu primeiro jogo como profissional em São Januário, enfim, aí fiz o gol contra o São Paulo, que foi eleito o gol mais bonito do ano, naquele Campeonato Brasileiro de 92, ali mesmo em São Januário. Enfim, aí vem uma sequência, o título, o gol do título em 92, do título invicto, do estadual, e contra o Flamengo, isso tudo também marcou bastante. Enfim, depois voltei, saí, entrei, teve os 6 gols contra o União São João, e aí, por último, o grande dia, assim, não por último não, aí depois veio, em 2008 já, depois de 4, 5 passagens pelo Vasco, veio a queda, né, que marcou bastante, e assim, o principal que fica mais na minha memória hoje, foi dia 28 de março de 2012, que foi o meu jogo de despedida, né, 3 anos depois que eu já tinha parado de jogar. Mas foi uma festa lindíssima que, assim, nunca mais eu vou esquecer. Primeiro porque foi a última impressão, né? Depois eu fui outras vezes em São Januário, ver o Vasco na Copa do Brasil, ver o Vasco no Campeonato Brasileiro. Fui para trabalhar, que também foi muito marcante. Mas, enfim, a minha vida ela é toda atrelada ao Vasco e ao estádio de São Januário. Aquele estádio é um estádio literalmente construído pelos torcedores, é um estádio dos torcedores. Mas o que me marca, assim, que vem numa memória breve, talvez se eu ficar aqui mais tempo, eu vou lembrar de mais coisas. Mas eu lembro muito bem um jogo Vasco-Cruzeiro, eu jogava pelo Cruzeiro, e a torcida do Vasco gritou mais o meu nome do que de todos os jogadores do Vasco, né? São
São Januário é a casa do Vasco, mas Edmundo, do Cruzeiro, se sente à vontade. Mas eu não podia deixar de vir aqui e receber uma homenagem como essa. Aí eu acabei perdendo um pênalti e ainda fui mais ovacionado ainda. Então isso tudo marca muito. Então o estádio de São Januário, eu ainda sou saudosista nesse ponto, de que eu acho que a torcida e o jogador, na hora do gol, tem que ser um só, porque é uma alegria mútua, é uma alegria dos dois. Então eu sou contra essa coisa de dar cartão, expulsar, porque o cara foi comemorar junto da torcida. Então, lembro de jogos que eu fui comemorar com a torcida e que, tiraram meu uniforme, a camisa, o short, mas isso tudo com muita alegria, com muita satisfação. No estádio de São Januário, dentro daquele estádio, eu não lembro de nenhum momento ruim, nenhum momento hostil que eu tivesse passado vestindo a camisa do Vasco. Então, assim, eu só tenho lembranças maravilhosas das minhas 200 passagens pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. São Januário, tive vários jogos, né? Joguei muito em São Januário, desde das categorias de base, mas acho que esse gol foi um gol que marcou um momento único, uma marca de 500 gols já com a camisa do Vasco. Então, para mim, foi esse gol e essa partida que me marcou jogando no estádio de São Januário. Melhor lembrança, acho que já no finalzinho já do campeonato da minha carreira, acho que foi o campeonato carioca que foi jogado praticamente em São Januário e o Vasco foi campeão, iniciando ali a conquista de um tricampeonato, acho que foi em 1992, 93. A pior lembrança para mim foi um jogo Vasco e Londrina em São Januário. O São Januário praticamente lotado, gente em tudo que é parte do campo, até na parte da piscina. E, infelizmente, nós tivemos uma derrota. Foi quase numa semifinal do Campeonato Brasileiro e perdemos para o Londrina de 2-0 em São Januário. Esse jogo, para mim, foi um jogo que marcou muito, porque o Vasco era o franco favorito. A Londrina vinha fazendo uma boa campanha, mas o Vasco era o grande favorito, jogando em casa, com a torcida lotando o estádio, que infelizmente nós não conseguimos o desejado, que era a vitória. O que eu lembro que diferente, era totalmente diferente, né? Tinha eu lembro que tinha a pista de atletismo ainda, né? As instalações, já tinha as instalações da categoria de base, né? Grande parte do estádio de São Januário que foi construído pelos vascaínos, então historicamente é algo que muito marcante na vida de quem passou ali, principalmente pelas categorias de base, né? Então, a lembrança que eu tenho de São Januário e das modificações, mas falando da estrutura ali, que seria essa parte do atletismo, que o Vasco tinha também competidores dentro dessa área, né? E as modificações que foram feitas, as melhorias com relação às instalações das categorias de base, depois fazendo também essa parte da concentração, onde nós ficamos lá um período concentrado. Mas acho que hoje melhorou e melhorou muito. Hoje tem campos de treinamento, ou tem um campo de treinamento, né? Tem um centro de excelência lá para recuperar os jogadores. Então acho que o Vasco melhorou e muito, e hoje grande parte dos jogos o Vasco manda em São Januário, porque é a sua casa e é onde também o torcedor vascaíno se sente bem. No entorno de São Januário, algumas empresas, né? E até uma delas, uma empresa de negócio de café, né? Que trouxe o Tostão, que foi um dos parceiros na época, que trouxe o Tostão depois dos anos 70. O Tostão foi jogar no Vasco e eu estava nas categorias de base e tive a oportunidade e a honra de ter treinado e jogado algumas partidas com ele. Tem a comunidade da Barreira do Vasco, e que nós, nas categorias de base, nós íamos almoçar ainda no início da minha carreira. A gente não tinha os refeitórios em São Januário, então nós íamos na comunidade da Dona Felinha, e ali numa casa, e nós fazíamos a nossa refeição e voltávamos para São Januário. Sempre foi uma relação legal. Então,
as lembranças são muito favoráveis, são muito boas, e eu só tenho a agradecer e dizer que São Januário, né, está aí completando praticamente 90 anos, é motivo de orgulho, né, não só para nós que vivemos ali como jogador, né, para os presidentes que passaram, mas principalmente para aqueles vascaínos, né, fanáticos que estenderam as mãos, se uniram para construir até os anos 50 o maior estádio, o melhor estádio, coisa que foi feita pelos vascaínos, pelas pessoas que gostavam, que amavam, que respeitavam a instituição. Acho que essas pessoas merecem, principalmente nessa data tão especial, serem reverenciados, né, por essa iniciativa de construir o seu próprio estádio, de ser e ter orgulho de fazer aí, através dos vascaínos, o melhor estádio do Rio, também naquela época, se não o melhor estádio do Brasil, e logo depois o Maracanã que veio ocupar esse espaço. Mas parabéns, nessa data, parabéns a esses grandes vascaínos que contribuíram para que São Januário pudesse ser, na minha opinião, esse grande monumento. São Januário recebeu a final da Libertadores de 1998, né, que o Vasco foi campeão. O senhor se recorda como é que foi a decisão de botar o jogo em São Januário? 98, está até lá. Ah, é? O que o estádio de São Januário representa para o senhor, para o vascaíno? Muito. Representa porque a minha vida, eu cheguei, eu estou com 94, domingo. Sim. Quer dizer, eu cheguei com 10 anos ao Brasil e fiquei sempre aqui, né? E a Portugal, ficar um mês lá, de férias e tal, mas fiquei durante toda a vida no Brasil. É a melhor recordação que o senhor tem? Não, estava bem organizada e tal, a gente acabou de construir aquela parte da piscina e tal, aquilo já foi, eu já peguei aquilo, mas eu reformei muito aquilo. A piscina está muito boa, está muito com luz, foi tudo modificado, mas o Vasco está muito bem até, e o próprio Rico agora está melhorando.